Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui no pequeno ensinamento da palavra, falando a respeito de brincos e calça comprida, amém? Calças compridas aí femininas. E estaremos aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2 e o versículo 4. Glórias a Deus. Que vai dizer assim, que tem por título: Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. O versículo 2 fala assim: Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Glórias a Deus. Então, né, meus amados irmãos, aqui Jacó falou, né, como nós já lemos aqui, para a sua família que com ele estavam, né, que ele tirasse, que aqueles que estavam ali com ele, da sua família, tirasse os deuses estranhos do meio deles. Glórias a Deus. Porque os irmãos lembram, né, da passagem, louvado seja Deus, que ali Raquel, ela levou ali os deuses estranhos, né, com ela. Nós sabemos aí que isso aí é abominação para Deus, né? Que o povo se desvie para adorar outros deuses pagãos, outros deuses aí, feitos de barro, de pedra, de gesso, de cobre, de ouro. Ou seja, né, deuses aí mortos, né, que não andam, não falam, não vê. Louvado seja Deus, estão ali. Jacó tinha mandado ali que eles tirassem os deuses estranhos, né, que havia no meio deles, ou seja, os deuses estranhos que Raquel tinha trazido. Glórias a Deus. E aqui ele fala: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então aqui Jacó estava exortando o povo que a santificação. Porque nós vemos, meus amados irmãos, que desde o princípio, né, Deus, ele requer a santificação do povo. Quando Deus fez lá as vestes para Adão e Eva, Deus fez o quê? Túnicas, né? Deus não deixou eles lá com os aventais que eles tinham feito lá. Deus fez o quê? Túnicas, né? Que iam do pescoço, né, com a túnica, até o calcanhar. Louvado seja Deus. Então, quando Deus falou ali para Abraão, né, que ele andasse em santificação, louvado seja Deus. Então nós vemos que Deus, ele sempre quis o que do povo a santificação. Então da mesma forma é conosco, né, que Deus não muda e nunca vai mudar. A doutrina de Deus não muda e nunca mudará. Então Deus, ele requer a santificação do corpo, da alma e do espírito, a santificação do interior e do exterior. Então aqui eles iam levantaram um altar, louvado seja Deus, ali em Betel. Então Jacó estava santificando o povo, porque eles iam levantar um altar perante a Deus, né? Um altar para Deus. Não era para um Deus morto de barro, para um Deus de pedra, era para o Deus vivo. Louvado seja Deus. O que é que Deus falou para Moisés, né? Quando Moisés levou o povo ali ao monte, né, para que Deus falasse com eles, Deus disse para santificar o povo, né? Então nós vemos que Deus, ele quer santificação do povo. A Bíblia já diz, Hebreus 12:14, sem a santificação, seguir a paz com todos, e sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amados irmãos, né, a santificação, o cristão, ele tem que ter a santificação. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 4, meus amados irmãos, diz, né, na parte B, né, nós estamos falando aqui dos brincos. E em suas mãos as arrecadas que estavam em suas orelhas, Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que arrecadas, né, é a mesma coisa de argola ou de brinco. Então, no Egito aí, quem usava essas coisas aqui era escravo, né? Louvado seja Deus. Então, o povo de Deus é um povo diferente. Claro que Israel ali, ele foi escravizado ali, né? Louvado seja Deus, no Egito ali por Faraó. Mas Israel não era escravo, eles foram escravizados, louvado seja Deus. Então, essas coisas aí de furar a orelha,
de brinco na orelha, de argola na orelha, que chama arrecadas, louvado seja Deus, eram coisas aí que os escravos eles usavam. Então Deus ele estava o quê? Louvado seja Deus, né? Através de Jacó aqui, exortando o povo a que eles tirassem aquilo do meio deles. Então, meus amados irmãos, né? Isso aí tudo é o que? Bagagem do Egito. Então o crente, né? Que ele tem a vida transformada, ele não deve andar com as bagagens do Egito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é novo convertido, né? Louvado seja Deus que ainda anda nos costumes do mundo. Você aí, irmã, que anda usando brinco, se desfaça disso. Louvado seja Deus, porque isso tudo é bagagem do Egito, não agrada a Deus. Como nós vimos aqui no versículo 2, né? Que Deus, através de Jacó aqui, exortando a purificar. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então o crente ele tem que ter uma transformação. Como o Senhor Jesus disse, né? Se eu estiver em vós e vós estiver em mim, esse dá muito fruto. Então, como é que uma pessoa que está usando as bagagens do Egito, ela tem ali Jesus na vida dela? Não tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus ele requer a santificação. Então nós vemos que brincos aí não convém um servo de Deus está usando, um servo de Deus está usando, nem homem, né? Porque agora inventaram aí até, louvado seja Deus, uns brincos aí masculinos, né? Coisa terrível, louvado seja Deus. Então nós vemos que isso aí não é do agrado de Deus. Glórias a Deus, porque se fosse do agrado de Deus, Jacó não teria exortado o povo. Jacó teria deixado o povo do jeito que está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que isso não agrada a Deus. Por isso que tem muitos que falam assim, mas na Bíblia não diz que brinco é pecado, né? Claro, meus amados irmãos, na Bíblia não vai dizer assim, usar brinco é pecado. Mas está aqui, como nós acabamos de ler um texto, louvado seja Deus, que confirma que o uso de brinco ele é pecado sim. Que Deus não se agrada. Porque Deus ele quer um povo diferente do mundo, um povo santo. Louvado seja Deus, porque não é da nossa maneira, não é da maneira do mundo que nós vamos entrar no céu, da maneira que manda a palavra de Deus. Em Deuteronômio 22:5, né? Louvado seja Deus, como diz lá, não usará o homem veste de mulher e nem a mulher veste de homem, né? Então a calça comprida aí, feminina, não convém uma irmã que se diz cristã tá usando. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso não é do agrado de Deus, né? A calça foi feita para o homem. De uns tempos para cá aí, de umas décadas para cá, foi que inventaram aí a calça feminina. E isso aí causa lascívia, né? Louvado seja Deus, isso não é do agrado de Deus. Da mesma forma, uma saia, né, colada no corpo, que fica ali grudada no corpo, não convém ali que as irmãs estejam usando. Isso tudo causa lascívia. Lascívia é obra da carne. Então as irmãs não convém estar usando calça comprida, né? Louvado seja Deus, porque a calça comprida ela foi feita para o homem. Glórias a Deus. Irmão, mas aí na década de 90 por aí foram inventar aí a calça comprida, feminina. Mas nós sabemos que Deus não se agrada. Como diz Deuteronômio 22:5, não usará o homem veste de mulher e nem a mulher veste de homem, porque isso é abominação ao Senhor teu Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus ele vem buscar uma igreja lavada e remida, né? Não é uma igreja aí de qualquer jeito. A Bíblia já diz, não é nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a pessoa que está andando aí nas bagagens do Egito, né? Está andando aí conforme o Egito, conforme o mundo, ele está na carne. Então, meus amados irmãos, nosso Deus ele requer a santificação. Então, brinco, calça comprida, maquiagem, todas essas coisas aí são bagagens do Egito e não agrada a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.